E aí, gente? Faça um excepcional dia. Tamo junto. Como é que vocês estão aí acordando às 4h59 da manhã? Tamo junto. Não acredito. Hoje o Guilherme Batista tá assistindo. Guilherme Batista tá ao vivo. Tava falando com o Dave agora. Já vamos chamar o monstro. Vamos nessa. Vou chamar o Dave. Das 3 para as 4h59. Olha o Guilherme Batista aí. O sol não vai vencer mais você, né? Você tá acordando todos os dias. Fala, Dave. Vou entrar agora. Tá chamando o Dave Leonardo. Chamando Dave Leonardo. Não acredito que você existe. Fala, mano, tudo bem, cara? Bom dia. Fala, Bom dia pra Dave. todo Bom mundo aí. dia. Faça um excepcional dia. Dave, você que tem impactado muitos corações, tem transformado muitas pessoas. Essa é a pior semana da nossa vida. O que é essa pior semana, Dave? Não é uma semana ruim. Vou te explicar aqui ao vivo. Ela não é uma semana ruim, é a pior. A pior é uma semana de aprendizado, onde a pessoa investe tudo, investe o tempo dela. Eu vou tirar os comentários aqui. Um beijo para todo mundo que está comentando. É onde a pessoa investe o tempo dela para um processo que chama aprendizado. E eu comecei até explicando aí para quem não pegou essa lógica. Na Bíblia tem os 7 ciclos da vida. O primeiro chama-se aprendizado, o segundo é serviço, o terceiro é aliança, o quarto é oportunidade, 5 é perseverança, 6 é exponencialidade e 7 é descanso. E esse primeiro ano é o ano do aprendizado. O que a gente está fazendo essa pior semana? A gente está passando uma cápsula. E a gente está trabalhando todas as esferas. Essa parte agora eles não sabem. Eu chamei você, estou muito honrado aqui com a sua presença, para a gente falar sobre espiritualidade. Que eu acho que é um dos assuntos aí que você é um dos caras mais poderosos aqui na Terra. A gente gosta de falar poder por causa do Instagram, mas eu conheço o coração. Amém. Tenho o prazer de chamar você de amigo e obrigado por você estar aqui. Quero que você se sinta à vontade com essa galera. Amém. Rapaz, hoje pra mim, um amigo meu comentou assim na minha foto. Rapaz, interessante, o nome do seu projeto é o melhor dia da minha vida, que é o nome da nossa turnê que a gente faz no Brasil, e você vai participar de um evento, de um projeto chamado A Pior Semana da Minha Vida. Então, eu entendo esse propósito e realmente o processo de reestruturação, ela é um processo de crise, um processo de muito incômodo, e para tudo que você faz de novo, você tem esse incômodo. Eu entendo que é exatamente isso que está acontecendo na vida das pessoas, acordando 4h59 da manhã, tomando banho gelado, para aprender, para criar novos hábitos, para ser transformado. É isso. E eu tenho certeza que vai ser uma manhã, um dia maravilhoso aí, no nome de Jesus, e poder Amém. compartilhar com você vai ser uma bênção, Pablo. Amém. Ontem, ou anteontem, o Lucinho Barreto fez uma postagem interessantíssima, que foi assim: tô vendo você acordando aí às 4h59, 5h06, não sei o quê, para ouvir coach e não parou para ouvir o super coach, que é Jesus, né? É, E aí o povo me marcou e foi um trem, eu fui lá e dei risada doidado. E aí ontem eu brinquei com ele falando assim, ó, vamos todo mundo acordar às 4 e falar com Deus, né? Fala com Deus primeiro, antes de mexer com essa uhum, live aqui. Essa é a grande verdade, ô David, porque as pessoas, Jesus falava assim, se você não amar seu irmão que você vê, como que você vai amar Deus que você não vê?
Uhum. A gente tem mais facilidade para acreditar nas coisas que os nossos olhos veem. Eu Uhum. tenho explicado isso para eles de uma forma mais simples, com neurociência, que o cérebro ele só acredita em coisa que ele já experimentou. Enquanto a alma, a mente, ela vai tomar decisão para experimentar coisas que ela nunca viveu. Então sempre vai dar um gelo na barriga. Uhum. Então a gente vai tratar sobre o mundo espiritual. É um dos temas da pior semana. E você que está assistindo até agora ou que chegou hoje, seja bem-vindo. Entenda Uhum. uma coisa: nós somos um ser triuno e todas as coisas já existem. A gente nunca vai inventar nada. Tipo, nossa, eu tive uma invenção, que essas coisas já existem, elas foram só ligadas na Terra. E para isso eu chamei David Leonardo, apesar de ser o pastor mais influente do planeta Terra no Instagram. Ele não gosta que fala isso, mas o número dele, ele não tem como ficar calado. Parabéns, uns 5 milhões Amém, cara. de Obrigado. seguidores. Isso é Deus honrando você com sua simplicidade, seu coração, manda Amém. muito você. Eu acho que é exatamente aí, Pablo, que entra aquilo que é o que somente Jesus pode fazer, que é onde entra o sobrenatural de Deus. Porque a gente consegue na nossa vida muitas coisas com a nossa capacidade, realmente. Deus nos dotou de inteligência, Deus nos dotou Amém. de muitas habilidades que o ser humano, quando bem desenvolvido, ele é capaz de fazer muitas coisas. Mas todo ser humano, por mais que seja inteligente, por mais que seja bem treinado, por mais que ele seja capaz, nós somos extremamente limitados. E as nossas limitações, elas acabam quando Jesus, quando Deus entra na história. Então, quando você apresenta Cristo às pessoas, você apresenta quem não tem um limite, quem não é limitado por barreira de tempo, lógica, padrão. Então, você entra em uma outra esfera. Então, por exemplo, você falou aí desse alcance que nós temos hoje na internet, mas isso acontece há 2 anos só. Há 2 anos atrás, nós tínhamos 30 mil pessoas aqui no Instagram e hoje são 5 milhões de pessoas. São 40 milhões de impressões por mês que a gente tem aqui na nossa rede social. Mas isso não é o natural. O natural, o que que faz? O natural faz eu ter disciplina, o natural faz eu levar a sério as pessoas que me acompanham, faz eu ter preocupação com o conteúdo. Agora, o que é o sobrenatural? O sobrenatural é uma mensagem chegar na hora certa na vida de alguém que está precisando naquele exato momento. O sobrenatural faz com aquilo que o natural não tem a habilidade, não tem a capacidade de fazer. Então, por isso que uma vida com Deus, ela é extraordinária, ela ultrapassa a barreira do padrão, do lógico, e ela vai para um nível diferente. Então, quando eu estou falando aqui para as pessoas, na minha rede social, nos nossos vídeos e agora aqui, a gente tá limitado em um tempo, em uma realidade. Mas quando o Senhor coloca as palavras no nosso coração, Deus já sabe quem vai vir amanhã, depois de amanhã, mês que vem, ano que vem, daqui 10 anos. E esse é o poder de Deus, é essa vida com Deus que nos torna tão, talvez, impactantes dentro da nossa geração, porque são palavras coordenadas pelo Senhor e uma vida realmente direcionada por Deus. E aí muda tudo. Me fala uma coisa, Dave. Você, como alguém que explodiu aí, e a maioria das pessoas fazem muita força, né, para explodir na vida e tudo. Uhum, Eu passei aquele momento com você em Israel, eu não te conhecia pessoalmente, vi sua simplicidade, seu coração. uhum. Eu nunca vou esquecer que eu ensinei você a fazer stories no YouTube. Tô E eu vejo que aprendendo, você é muito simples. comecei a fazer, tô aprendendo. Eu vi ontem que você fez. É, E eu vi que você é um cara muito simples. Isso agradou muito meu coração. uhum, Só que eu vejo que, por exemplo, quando você sente algo dentro do seu coração, você fala, eu vejo que tem algumas pessoas que criticam, sabe? E uhum, até as pessoas que até professam a mesma fé. Me uhum. fala uma coisa assim, como é que é isso? Quando você sente no seu coração de fazer algo, você, o David Leonardo de hoje, assim, sente aquele medo, ou sente aquela preocupação de falar aquilo que Deus está falando no seu coração? Como que é isso hoje? Cara, então, eu acho que para mim um dos processos mais complicados que eu tive que lidar foi justamente entender que por mais que você esteja bem intencionado, por mais que o seu coração perante Deus está puro e você está fazendo algo que está abençoando pessoas, que você está fazendo algo bom, você vai ter sempre a parcela das pessoas que odeiam você,
não vão suportar você, que não vão gostar de você, e que não importa nem se você fale certo ou fale errado, eles não vão gostar do teu tom de voz, eles não vão gostar de você. E isso para mim foi uma grande dificuldade de lidar, porque eu confesso que eu sou de uma família simples, de uma realidade simples, meus pais, ninguém viveu o que eu estou vivendo, então emocionalmente eu não estava preparado para ser exposto tão rápido. Só que Deus me preparou do outro lado. Deus me preparou justamente nisso, na certeza da palavra, na convicção da minha vida com Deus, daquilo que eu aprendi durante toda a minha caminhada de fé com o Senhor. Então, hoje, quando eu falo, aquilo que o Senhor coloca no meu coração não está baseado em quem vai ouvir, mas está baseado em quem falou no meu coração. Então, eu aprendi a separar as coisas, aprendi a ter mais convicção ainda no Deus que eu sirvo, naquilo que Deus tem liberado sobre o meu coração, pelos frutos que eu vejo e justamente por aquilo que eu tenho experimentado no Senhor e aprendi durante toda a minha caminhada de fé. Mas também aprendi a ouvir as pessoas, mas ouvir as pessoas certas, que talvez foi uma das maiores conquistas desse ano que eu passei, foi quando eu descobri uma grande diferença entre o hater e o crítico. Quando eu consegui descobrir isso, a minha vida mudou de maneira muito poderosa. Porque o hater, quando ele lança uma palavra contra você, ele não tem o interesse que você melhore, ele não tem o interesse que você produza algo bom, que você cresça. Pelo contrário, a intenção do hater é destruir você. Agora, o crítico não. O crítico, em primeiro lugar, ele ama você e por isso ele está te ajudando no processo de crescimento. Então, o crítico, ele tem que amar você, tem que ser alguém que tenha acesso a você, que verdadeiramente se importe. E a crítica sempre vem acompanhada de uma forma de melhoria. Então, Eu chamo isso aí, David, só pode interromper um falar, fica à pouco. A vontade. galera tá assistindo essa live com a caneta e um papel na mão, assim. A galera Uhum. anota muito. Tem live aí que tem 4, Então, 5 ó, páginas. pega esse código. Eu sei que você fala isso. O hater destrói a estrada. O crítico constrói o caminho. Uau. Essa é a diferença, talvez, principal. O hater quer que você pare. O crítico quer que você continue. Então é o seguinte, você anota aí o que o Dave falou, é a diferença de confronto e afronta. Quando Muito alguém bom. afrontar você, essa pessoa quer diminuir você, te humilhar, afronta. Não entra Uhum. nesse jogo. Sim. Confronto. Alguém ama você, ele vai de frente com você, mas ele quer edificação. Todo confronto, você vai notar assim, ó, gera edificação e toda afronta gera diminuição de valor da pessoa. Então não aceita ninguém afrontar, é só não responder. Eu aprendi com o Dave que o que você faz para matar um hater, alguém que te afronta, alguém que quer diminuir você? Não responda. Anota assim, ó, que é chocante. A verdade não precisa de defesa. Geralmente as pessoas que querem cobrar a alma dos outros, querem fazer alguma coisa, elas estão em busca de defender a verdade na cabeça delas. Uhum. A verdade é alguém que não erra, é Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, põe isso no seu coração. Se a maioria das religiões do mundo entendesse só essa frase que eu vou falar agora, a gente parava com essa brigaiada assim, ó, do dia para a noite. Uhum. A verdade não precisa de defesa. Ela já é a verdade. Você que fica tentando achar uma defesa para as coisas que você faz, tenta usar a verdade para equalizar seu comportamento e fica brigando com todo mundo. Eu Eu creio nunca tinha que... falado com o Dave e o Dave Pode mandou essa falar. mensagem para mim. Tinha uma galera pegando no meu pé e ele falou assim, ó, não responde, relaxa. Eu nunca na vida falei com o Dave. Fiquei impressionado com a simplicidade. Naquele dia eu comecei a te amar de um jeito que sem nem É te que explicar. eu não me lembro nem de qual foi o episódio, mas é, uma das coisas que eu entendo é que, infelizmente, na realidade que a gente vive hoje, tem muitas pessoas que elas estão esperando um erro para que aquele erro seja o palco para que elas possam aparecer em algum momento. Então, quando você erra, porque nós somos seres humanos e a gente erra, nós precisamos, óbvio, ter humildade de pedir perdão e quando a gente sabe que errou, a gente tem que ter a capacidade de retratar-se, de pedir perdão se a gente feriu alguém e tal. Agora, quando
não é essa questão, como que você falou, você está debaixo de uma verdade de que sua e que você crê de todo o seu coração e você tem base para isso. Quando você começa a responder a essas confusões, você acaba elevando a altura do palco para que essas pessoas apareçam. Uau. Sabe? Então, meu desejo sempre é poder abençoar as pessoas. Mas tem pessoas que não vão conseguir ser abençoadas por mim porque elas já não gostam de mim. Então, quando eu discuto com elas, eu inflamo ainda mais o ódio, eu acabo sendo impertinente. Então, eu aprendi que a não responder é a melhor coisa. Deixar o vazio do silêncio, sabe? Porque às vezes o vazio do silêncio é tão poderoso que a pessoa consegue refletir no eco da própria voz que ela está fazendo algo errado. Quer ver uma coisa? Uou, essa aí eu anotaria, como é que é? A O pessoa eco do consegue silêncio faz ela refletir no ouvir a eco. própria voz. E eu E gostei ela dessa. consegue perceber que ela está errada. Quer ver? Hoje a gente tem os militantes de internet que defendem A, B, C, brigam por tudo e eu imagino até você que deve lidar muito com isso, porque você é uma pessoa que está atrelada a essa área de coaching, que é uma área muito, muito nova. Até eu, por exemplo, eu sou chamado de pastor coaching, né? Mas eu nunca fiz coaching, eu não sei nem direito nem por onde começar. Mas olha que coisa interessante. Eu estava refletindo hoje ainda sobre isso, pensando, e tem muita gente que agora são aqueles que querem caçar heresias, né? São os caçadores de heresias, são os defensores de Jesus, né? São os advogados de Jesus na terra, da Bíblia e tal, da sua teologia. Então veja, primeiro que Mas não há sabe o que eu fico feliz? Eu fico feliz que eles não acordam 4h59 da manhã, a live não fica salva, então eles não vão ver nada aqui hoje. Não, mas olha, isso é muito, muito, muito importante. Você que está ouvindo aí, eu quero que isso sirva de bênção para a sua vida, sabe? Eu estava pensando o seguinte: toda semana tem um caso, toda semana tem uma nova história, toda semana tem alguém que é pego para Cristo e às vezes errou mesmo, como eu também já errei algumas vezes e normal, acontece. Quem fala muito às vezes acaba incorrendo em algum erro. Bom, mas toda semana tem alguém que é pego para Cristo. E se você olhar lá nos trending topics do Twitter, inclusive foi uma das razões que eu saí do Twitter, porque é um ambiente de muita briga, muito hostil, e não é o que eu me proponho a fazer. Mas olha que interessante, eu fiquei pensando o seguinte: bom, alguém erra, de repente tem 5.000 pessoas no Twitter, ou whatever, qualquer rede social, qualquer lugar, descascando, falando, olha, isso tá errado, e aí vão pro pessoal, xingam A, B, C e D, ponto. Agora, você já pensou, se quem realmente acha que aquilo é um erro, se ao invés de ela atacar uma pessoa, ou atacar uma ideologia, ou uma realidade, ela aproveitasse o espaço dela, então, para pregar aquilo que ela pensa que é verdade, ao invés de tentar destruir aquilo que ela não concorda? Agora, por que isso não acontece? Eu fiquei pensando, por que não acontece? Se há essa indignação tão grande, não sei se você já percebeu, mas eu já caí nessa besteira, eu recomendo que ninguém faça. Mas é olhar o perfil das pessoas que criticam, rapaz, é muito revoltante, porque você vê que a pessoa que está criticando você não faz nada, ela não prega, no meu caso, né? Ela não prega, ela não faz nada, ela não abençoa ninguém, ela não ajuda ninguém, ela só está ali para criticar. Aí eu fiquei pensando, por que essas pessoas, então, elas não constroem algo? Por que elas não, então, pregam aquilo que elas pensam que é verdade? E eu vou te dizer o porquê que elas não fazem. Elas não fazem porque isso não dá certo. Porque o que elas querem não é alcançar pessoas, na sua maioria das vezes, para abençoar. O que elas querem é números. Uau. E talvez o que mais irrita nessas pessoas são os números daqueles que estão construindo alguma coisa. E aqueles que estão construindo alguma coisa, o que menos importa são os números. Ô, Porque David, quando o nosso você. coração está focado em outra coisa, que é as pessoas, é abençoar pessoas, entende? Então essa As talvez é a grande pessoas. diferença. As pessoas estão assistindo aqui Deixa eu pegar uma e. água, pode falar. Eu vou pegar Tá, uma pode, água. pode ficar à vontade. O David falou que em 2 anos, ele foi pegar uma água aí, em 2 anos o Instagram dele explodiu. E eu falo pra você, você é amigo do David. Ele não fez nada. Assim, ó, estratégia do Instagram, não sei o que, não fez Sou nada. péssimo nisso. Não, e é engraçado que você vê que é um negócio sobrenatural. Eu também, eu comecei esse ano, ô David, comecei com menos de 40 mil pessoas no Instagram e me propus a entregar conteúdo de qualidade de forma gratuita.
Mas eu queria ouvir de você o seguinte, antes você ouvir a opinião dos outros, né? Você sabe o que que é ouvir opinião? É esquecer o que a sua alma está falando, é esquecer o que Deus está falando através do seu espírito. Você entendeu o mundo espiritual? Está escrito assim na palavra: Deus é espírito. Aí alguém deve estar pensando: é possível que eu acordei 4h59 da manhã, você vir falar de Bíblia para mim? Eu não acredito em Bíblia. Vou te dar uma pitada de sabedoria. A Bíblia, se não for sagrada para você, você pode anotar no seu coração: é um livro milenar de sabedoria. Eu desconheço alguém que pega os códigos bíblicos. Tem gente que fala: eu não sou judeu. Pois é, a Bíblia não é para o povo judeu. O povo judeu é um povo bíblico. Só que por que eu estou te contando isso e insisto em te falar isso? Eu já li 908 livros que eu conto desde 2005. Eu nunca achei nada fora da Bíblia até hoje. Nunca achei. Eu sempre consegui encaixar em algum lugar lá. Eu li uma base de tudo. É o livro dos princípios. E de regras também. Depois eu falo disso. Só que é o seguinte: quando você ouve a opinião, que é o que o David está falando, você vai começar a bloquear seu espírito. Você vai, Deus te dá uma direção para você fazer algo, Deus coloca isso na sua mente, que é dentro da sua alma, só que aí seu cérebro fala: não vai não. Eu queria saber, ô David, o que foi seu ponto de virada? Tipo, há 2 anos atrás, eu confesso que eu descobri você esse ano. Eu não tinha visto você ano passado. Talvez o Pedro Vitor, do IGTV, deve ter falado de você várias vezes, mas eu não fiz esse link. Eu te vi esse ano, de 2019, pra você ter uma ideia. Uhum. Quero saber o seguinte: o que foi o ponto, assim, ó, Eu, tão eu, de virada na sua cabeça? eu faço o que eu faço agora há muito tempo, eu tenho 29 anos, eu faço desde os 20 anos, que é comunicar o evangelho, né? Que é pregar a palavra e tal, que é o que Você Deus tá com nos... quantos anos, David? Tô com 29 anos. Então eu faço isso há 9 anos. Eu fazia algumas coisas na internet, meu canal, por exemplo, é de 2012, meu canal do YouTube. Só que até 2017, começo de 2018, ele tinha 5 mil pessoas. Eu fazia esporádico, porque eu tinha outras atribuições e tal. E eu trabalhava numa emissora de rádio, eu tinha algumas atribuições. Então, o Senhor, Deus estava falando muitas vezes comigo sobre o meu propósito, sobre aquilo que seria a minha história verdadeiramente. Só que eu sempre me resguardei em pontes de apoio, sabe? Porque eu tinha muito medo de tomar a decisão radical, dizer: olha, eu vou viver exatamente então isso que o Senhor quer, eu vou confiar que o Senhor vai cuidar da minha casa, que o Senhor vai cuidar dos meus filhos. Eu tinha acabado uma formação na área do direito, então estava empolgado que ia dar aula e tal. Bom, Você fez é, direito também? Eu sou formado em sim, direito, minha primeira formação. então foi a minha primeira e foi a última formação dentro da área acadêmica. Então eu formei, comecei a trabalhar com rádio e tal, só que o ponto de virada foi quando eu abri mão de todas as minhas seguranças. E a minha última segurança que eu abri foi no final de 2017, meu filho estava prestes a nascer. E eu falei para minha esposa, eu me lembro como se fosse hoje, eu falei assim: amor, eu sinto cheiro de coisa nova. Eu sinto cheiro que Deus está fazendo algo muito poderoso na nossa Uau. vida e que eu preciso tomar uma decisão. E a decisão foi ter aberto a mão da rádio, que era uma ponte de segurança minha, que eu tinha um salário mensal, que eu batia o cartão, né? E para ter o tempo para ver o meu filho nascer, ficar junto com ele, com a minha esposa, durante 2 meses. E nesse período, Deus me deu o projeto das séries. Eu voltei para o Brasil, gravei a primeira série para 40 pessoas. Uma coisa muito até interessante, Pablo. Eu gravei em 2 dias para 40 no primeiro, 32 no segundo. E eu disse assim: olha, provavelmente esses serão os vídeos que serão menos vistos. Porque eu pensei: poxa, eu vou começar com a Bíblia aberta, talvez as pessoas podem ter preconceito e tal, porque eu queria alcançar todo mundo, né? Mas eu não queria abrir mão de nenhum princípio meu, porque era esse o meu propósito, e Deus havia falado no meu coração, o Senhor me fez ver como seria. Então eu pedi para um amigo meu a parte superior do restaurante dele para gravar. E tem curiosidades que ninguém sabe, né? As pessoas perguntam: por que você grava sentado e por que aquele microfone? Então, por que eu gravei sentado a primeira vez? Eu gravei sentado a primeira vez porque não tinha cadeira para as pessoas sentarem para me ouvir. Então eu fiquei pensando: se eu ficar de pé, as pessoas vão ficar com dor no pescoço, que elas vão ficar olhando para cima, então eu vou pegar uma cadeira. Eu pedi uma banqueta
para ficar naquela altura. Aquele microfone não era para ser aquele microfone, mas era o que tinha no dia. Então, tudo aquilo que foi orgânico, que para mim naquele dia deu erro, na verdade era intencional para virar o que virou agora. Uau. Então, eu gravei a primeira série, e a primeira série Deus começou a soprar. Eu me lembro que eu dormi e acordei. Num outro dia, quando eu acordei, meu telefone estava cheio de mensagens dizendo: Dave, que palavra é essa que Deus te deu? O que, que aconteceu? E foi a palavra de Judas na época. E eu fiquei impressionado. Eu falei para o Senhor: Jesus, o que está acontecendo, Senhor? E aí uma das minhas orações foi: Deus, eu não quero ser o menino de um vídeo. Eu quero ser o menino da palavra, Senhor. Eu quero alcançar a vida das pessoas toda semana. Eu não quero ser viral. Eu quero ser intencional. Eu quero alcançar pessoas, Senhor. Uau. E então, aquilo que foi um vídeo virou uma sequência de uma palavra atrás da outra. E hoje nós temos testemunhos aí todos os dias. Pelo menos são 500 testemunhos na média por semana, de pessoas que iam suicidar, de pessoas que estavam na depressão, de pessoas que estavam longe de Jesus. E por conta de uma palavra, na hora certa, por isso que eu digo que é o extraordinário de Deus, mudou a vida dela. Eu estava num evento agora essa semana, antes de vir para cá. Para mim foi muito impactante, assim. Um moço pediu para entrar no lugar onde a gente estava, no bastidor do evento, e ele falou para mim: Dave, eu só vim para te agradecer. Eu tô com a minha esposa aqui. Aí chamou ela, ele falou assim: eu ia suicidar. Eu peguei todos os comprimidos acho que é diazepam, eu não me lembro qual era o nome do comprimido. Eu juntei todos, eu fui para um outro quarto, peguei meu telefone e eu comecei a escrever uma nota para minha esposa de despedida. Nossa. E eu peguei, por um acaso, abri o Instagram, por um lapso de não, por que eu não sei, eu não abri. Que eu abri, mas quando eu abri, apareceu você. Eu nunca tinha ouvido você, nunca, não sabia quem você era. E o começo da sua palavra era exatamente isso: não suicida. Eu vi essa palavra. E através daquele vídeo, daquela palavra, Deus mudou a minha vida. Eu voltei para Cristo, eu reconciliei com o meu casamento. Então, toda uma história por conta de uma palavra. Então, a minha virada foi quando eu realmente abri mão de tudo aquilo que eu pensava que era segurança, para confiar naquilo que Deus tinha preparado para minha história. Amém. Para você que chegou aí depois, a gente está falando do mundo espiritual e você pode entender que você é um ser espiritual. Na verdade, você é um ser triuno, que tem um corpo, alma e espírito. A maior parte da corrente doutrinária e da psicologia não valida essa diferença de espírito e alma. Então, onde você tirou isso da Bíblia, né? Para você entender, a sua alma é um campo de energia. Ela pode ser medida, inclusive. Aí alguém fala: tem isso na Bíblia? Não. Aí alguém fala: então não vou acreditar. Na Bíblia não tem koala, na Bíblia não tem um monte de coisa. Então você não vai validar os animais que tem por aí, porque não está escrito na Bíblia, tá? A gente usa a Bíblia assim, ela é sagrada para mim, pro dele também. Mas a gente entende uma coisa: você foi feito em mais semelhança do Criador, você tem que dominar. Mas a esfera mais poderosa que você tem é o espírito. Por quê? O espírito ele aponta para propósito. Impossível você falar que está desfrutando seu propósito na Terra sem seu espírito. E impossível falar que você é espiritual sendo que você não tem intimidade com Deus. Então, eu vou te ajudar. Existe a intimidade e interação, e você tem isso em todas as áreas. Que é aí que eu vou fazer uma pergunta para você, David. Hoje a maioria das pessoas são religiosas, elas têm interação com Deus, elas são até sinceras no seu coração. Elas têm uma interação com Deus. Eu tava até 1 hora da manhã com o Vitor Azevedo, não sei se você viu nos stories aí, e eu tava falando: mano, eu tenho que ir embora. Eu joguei no estádio do Corinthians ontem, você viu? Tava Eu lá, vi, mano, vi, isso realizando eu um vi. sonho, foi muito louco. E a gente tava falando justamente disso. Eu falei que ia estar com você, falei: tem que ir embora. Nem fiquei pro jantar, porque precisa dormir pra estar nisso aqui. Mas entenda uma coisa: o que é intimidade, o que é interação? Você, por exemplo, vai num show. E você, quando vai no show e compra o ingresso, você nunca tem intimidade com o cantor ou com o artista. Você compra o ingresso, esse ingresso mostra que tem interação. Você pode chamar, você pode conhecer tudo, comprar tudo que tem desse artista. Você não tem intimidade com ele, você tem uma interação. Agora, quem tem intimidade entra no camarim. É muito louco isso.
Eu não consigo te explicar, mas eu sei que isso é fruto de network, eu sei que isso também é fruto de uma carga espiritual que eu vou te ensinar aqui hoje. E eu quero que o David passe isso para você, que ele entende melhor que eu. Você vai sacar o seguinte: quando você entende seu propósito e se conecta nisso, você vai explodir na Terra. Só que você vai parar de comprar ingresso, você vai parar de ficar com essa simples interação e vai começar a ter o quê? Intimidade. Presta bem atenção no que eu estou te explicando. Interação, intimidade. Aí você fala, então eu quero ter intimidade com Deus. Então primeiro você vai ter com seu filho para você ver. Você precisa de ter interação com sua esposa, com seu cônjuge. Qual que é o problema? As pessoas são casadas, são pais e não têm intimidade com os filhos. Intimidade emocional, é no olhar, é no tempo de qualidade. E aí, por que que eu resolvi bater nisso aqui? Nós estamos na pior semana e a gente está exatamente hoje tratando a espiritualidade. Por que que você não acredita tanto? Você não vê com seus olhos naturais. Aprenda. Seus olhos naturais servem só para o seu corpo. Você quer só um farol de um veículo. O cérebro é o motor e a alma, a mente é um piloto. E o espírito é a estrada. Você vai notar isso que é chocante. Presta atenção nessa alegoria. Seu corpo é um carro, a sua alma é o piloto. E aí o espírito é a estrada, ou seja, um propósito. Aprenda algo. Propósito é um V. Vem de Deus, bate em você e volta para ele. Uma missão. Vem dele e acaba em você. Morreu. Propósito. Bate em você e vai nele. Então você é um ser triuno que tem corpo, alma e espírito. Ou seja, um carro para andar e tocar na terra, um piloto para pilotar o carro com o corpo e o espírito que é a estrada. Agora imagina você, eu já vou te fazer uma pergunta, David. Imagina você que está na terra, sentado no banco de trás, numa Lamborghini Aventador, só o carro mais caro que eu já andei, numa Lamborghini Aventador, a 10 quilômetros por hora, indo na estrada errada. Imagina, você que está anotando, você vai desenhar um bonequinho, um carrinho e uma estrada. Imagina você na estrada errada, com o piloto no banco de trás, andando a 10 por hora. Multiplica isso tudo para você ver o que está acontecendo na sua vida. E aí eu estou perguntando para o David, eu testifico, não só de longe ou de testemunho, mas eu vi com os meus olhos a simplicidade que é o David. Então, assim, o David tem explodido, você que não chegou mais cedo, o David hoje tem 5 milhões de seguidores e eu te garanto, não faz força para isso. Começou a entrar num fluir. E aí, o que é a parada? Uma das coisas que teria parado o Dave, é o que ele também não tinha preparo emocional, mas o Senhor honrou ele, é esse negócio de ouvir pessoas que querem destruir você no meio do caminho. Só que você é um ser superior. Eu queria saber de você, Dave, o dia que você percebeu que você poderia dominar o seu corpo, o dia que o seu espírito começou de fato a acreditar e entrar nessa intimidade, porque aconteceu isso. Eu sei que você tinha um coração simples já há muitos anos, mas quando você teve certeza, assim, teve alguma coisa, mano, alguma chave, assim, que quando você entrega ela Cara, para nós, isso vai mexer muito com eu, as pessoas. eu penso que a nossa vida, você não faz você não acorda de repente e você tá imune a tudo, né? Você não, por exemplo, tem dias que a gente tá mais fraco, né, com relação a um ataque ou como você estava falando agora, como você estava falando agora, né? Mas essa chave vira dentro do nosso coração de ter essa convicção, essa intimidade com o Senhor, quando você tem um ambiente, acho que a melhor forma de falar é uma vida com Deus, um secreto, algo que é você e Deus. Então, no meu dia mal, no dia, não só no dia mal, óbvio, mas no dia mal eu sei para quem eu corro e peço socorro, entende? E eu vou te dizer um negócio, eu vi você falando sobre intimidade e me veio assim, como uma flecha no meu coração, uma palavra muito, muito poderosa sobre isso, sabe? Sobre o que significa ter intimidade com Deus. Veja, eu me lembro quando eu era menino ainda na escola dominical, a minha base ela é assembleiana, e minha paixão por Jesus e pela Bíblia foi dentro da escola dominical. E eu me lembro um dia que eu estava numa escola dominical e um dos nossos professores falou assim, olha, a palavra intimidade o mundo tentou deturpar muito ela, colocou com a questão sexual e isolou,
mas ele falou assim, olha, a intimidade é uma das derivações mais puras dessa palavra, é de uma glândula muscular chamada timo, que o ser humano tem acima do coração. Então, Fala o nome pessoal anotar. timo, T-I-M-O. Isso eu não me lembro a base, mas eu me lembro da aula, então eu vou falar baseado nisso. Você pode pesquisar depois melhor. E ele fala então que a intimidade acontece quando um timo encosta no outro timo, que é basicamente o abraço. Então veja, olha como isso é poderoso. Quando eu tenho intimidade com Deus, é o meu timo encostando no timo do Senhor. É Deus deixando o homem sentir a batida do coração dele. É Deus deixando o homem compreender os seus desígnios de maneira contínua, de perspectiva de presente e futuro, de uma forma tão extraordinária que você consegue enxergar a partir daí o que ninguém enxerga. Então a intimidade com Deus não é Deus conhecendo o homem, porque nós somos conhecidos por Deus de todas as formas. Agora, a intimidade é Deus dando presente, a graça do homem conhecer ele. Sabe? Clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ninguém sabe. Ou seja, a loucura de um Deus eterno comunicar a um homem pecador como eu, como você que está me ouvindo, coisas eternas e extraordinárias, nos mostrar aquilo que ninguém enxerga, perspectivas que ninguém vê, para viver algo que ninguém acredita que pode ser possível. Então isso é só Deus que faz. Então por isso que a intimidade com Deus, o Pablo, é a coisa mais extraordinária que um homem pode ter. Sabe, você pode ter 1 milhão de cursos, você pode ter 1 milhão de pós-graduações, mestrado, doutorado, mas uma intimidade com Deus é a coisa mais poderosa que um homem tem. Porque enquanto a vida de um homem comum ele é limitada aos olhos, a vida de um homem com Deus não é limitado pelo que ele vê, mas por aquilo que Deus enxerga. Provérbios 16 diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Agora você já imaginou que se você tem intimidade com Deus, você tem a resposta. Isso é a coisa mais maravilhosa do mundo. Você tem propósito, você tem uma causa para acordar, você tem uma causa para viver, você tem tudo. Você tem Cristo. E aí a vida muda. O negócio é diferente. Então essa chave é quando você entende isso. Que na pior semana ela tem 3 fases. A primeira é a pessoa melhora, toda melhora tem volta. Na segunda, que é a que a gente está, é a fase de mudança, toda mudança tem volta. Mas a terceira fase é a fase da transformação. Transformação não tem volta. Quando o neném nasce, não volta atrás nunca mais. Quando o sêmen sai da bolsa escrotal de um homem e não quer ficar dentro de uma mulher, por exemplo, eu quero voltar, não vai voltar. Processo de transformação sempre vai anular a etapa anterior. Então, como você é esse ser espiritual, eu quero te falar algo. Busca naquilo que é o maior dos espíritos na Terra. A gente crê assim, espíritos existem, isso é normal, a Bíblia está escrito isso. Só que o maior de todos é um espírito que venceu na Terra. Tem vou te dar uma dica para você ler hoje, que está escrito em Colossenses 2:3. Pablo, eu já falei, eu não tenho a Bíblia como sagrada. Livro de sabedoria milenar, aprenda isso, tá? Não seja ignorante, porque a sua ignorância faz você ficar distante de coisas que são suas, e a sua ignorância é a distância em quilômetros daquilo que você ainda não entende e vive resistindo como se fosse bom entendedor. Na verdade, não entende nada, é um neném pequeno. Mas aqui eu vou te falar, tá? Escrito em Colossenses 2:3 assim, ó, nisto a saber, Cristo, nele está escondido todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Amém. O dia que eu li isso, Dave, isso destruiu meu cérebro. Eu falei, mas como assim? Aí eu fui entender. Como assim está escondido nele? O homem andou sobre as águas, transformou a água em vinho, multiplicou 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas num coffee break no meio do deserto, ainda sobrou comida doidado. O homem tirava demônio dos outros e jogava no porco. O homem cuspia no chão e jogava na cara dos outros e curava a pessoa de cegueira. E aí você vai vendo tudo que ele fez. Deixa eu te falar. Ele voou, transfigurou, fez o regaço. Isso tudo segundo a Bíblia, isso não é opinião não.
Aí eu peguei e falei, meu Deus, não é possível que é isso. Ele, enquanto homem, tocou o solo terrestre, não pecou, esse para mim é um dos códigos mais violentos que existe, teve tentação, chegou a ser pressionado do Getsemane, mas eu estou te contando o valor de ser espiritual. O que é o valor de ser espiritual? Anota aí. A causa eterna ser superior a qualquer causa minha na Terra. Você pode achar que sua empresa é mal chamado seu, é só uma fase. Você pode achar que a sua amizade com o David Leonardo pode ser tudo, talvez é só uma fase. Você pode achar que tudo o que você faz na vida é algo que é tudo. Eu, por exemplo, David, a gente não entrou nesse detalhe ainda, mas eu larguei várias coisas no meio do caminho. Eu tive um escritório de advocacia, tive empresa com o Pedro Vitor de iluminação e som, largando pelo caminho. Fui executivo no Preço Telecom, indústria, executivo de indústria, fui largando tudo. Dei consultoria, ganhava 80 mil reais em 4 horas de trabalho por semana, negócio assim. E tudo eu fui largando. Aí alguém fala, e aí, você vai fazer o que agora? Você achou? Não tô nem aí. Um ser espiritual, lá na Bíblia fala assim, ó, que o espírito sopra para onde quer. Você vai notar assim, ó, um ser que é de fato espiritual, ele é livre. Ele é tão livre que se o Senhor falar, é hora de fazer isso. Eu não tô nem aí para meta IP, para empresa. Isso para mim não faz diferença nenhuma. É óbvio que a gente tem que honrar os contratos, mas não tem contrato maior do que o seu espiritual com Deus. Então, vendo você aqui, David, eu quero fazer algumas perguntas e quero abrir a oportunidade para você, porque também fazer umas perguntas pesadas para as pessoas. Pode fazer para mim. E eu quero começar te perguntando qual foi o maior fracasso que você teve na vida. Que eu vejo que isso abençoa demais quando a gente abre isso para as pessoas, porque elas têm a gente como famosa. Eu não sou nada, né, perto de você aí, falando de fama, onde você fala que vai, enche de gente, você é o cara, mano. Que o Senhor continue preservando seu coração nessa simplicidade. Mas o que foi o seu maior fracasso? David Leonardo, respondendo, meu maior fracasso. Cara, eu acho que o fracasso está muito atrelado à perda de controle, né? Quando você não tem o que fazer. E esse ano a gente perdeu uma gestação, né? Nós perdemos antes do meu filho agora, que é o Noah, que vai nascer. Nós perdemos uma gestação. Então, eu acho que talvez esse foi uma das piores sensações, assim, sabe? De perda, de fracasso, assim. E, e eu vou te dizer que talvez eu não tenha tido alguns uns fracassos talvez mais, talvez recorrentes, porque por conta daquilo que eu vi acontecer na minha casa com meus pais, eu tive muito medo de muita coisa. Então eu acabei tomando muito menos decisões perigosas justamente por conta disso. Então talvez a minha maior cena de fracasso foi quando eu não tinha o que fazer, porque não estava nas minhas mãos, sabe? Mas, cara, eu fico pensando assim que essa perda de controle, de talvez de não ter a capacidade de fazer algo para mudar, talvez tenha sido um dos piores episódios assim da minha vida, sabe? De ter Eu vou fazer perdido. mais uma para você, até você pensar uma para mim. O que foi a coisa mais louca, mais impressionante que Deus já falou no seu coração? Cara, deixa eu pensar bem, que essa é boa. Essa não dá para responder assim não, deixa eu ver. Cara, paz. Se for alguma coisa que você não pode falar, ou então você tem que usar códigos para falar, você fica à vontade. Não. Eu vou te falar de uma oração que eu fiz. Então fala. Vou te falar de uma oração. Eu, eu tava dentro de um hotel, arrebentado emocionalmente por conta de, de uma crise existencial dentro do ministério que eu estava vivendo no começo. E eu estava deitado na cama e o Espírito Santo de Deus falou no meu coração assim: assiste um vídeo. Como eu estou falando para você agora. Assiste um vídeo. E eu abri o YouTube, na época no computador, faz algum tempo, acho que faz uns 8 anos. E eu abri um vídeo do Billy Graham. E eu abri um documentário do Billy Graham, da história dele. E a história do Billy Graham começou muito parecida com a minha, muito parecida. E é um dos homens de Deus que eu mais admiro na Terra, assim, que infelizmente eu não tive o privilégio de conhecer em vida. E ele começou filhos de pais que não eram pastores,
começou trabalhando dentro em uma rádio, foi comissionado por Deus ao ministério, começou a pregar e se tornou Billy Graham. E eu me lembro que eu vi até o final e chorei o documentário inteiro. Eu dobrei meu joelho e eu falei assim pro Senhor: Jesus, já que o meu começo é tão parecido com a desse homem, que a minha história é tão similar à dele no início, filhos de pais não pastores, trabalhei numa rádio pregando também, me faz, Senhor, pelo menos viver um pouquinho do que esse homem viveu na terra, pregando a tua palavra. E talvez a voz de Deus naquele dia foi o que me trouxe até aqui, sabe? Talvez essa tenha sido a experiência mais extraordinária, porque eu sabia que Deus estava começando a fazer algo novo na minha vida naquele dia. E eu estou vivendo algo pequeno, muito pequeno ainda, perto do que eu creio que Deus ainda vai fazer. E talvez esse tenha sido o meu maior momento, assim, sabe? De saber, uau, eu creio num Deus que está no controle de todas as coisas. Você te dá uma palavra espiritual aqui. Você vai ser o primeiro brasileiro que vai levar pessoas e as pessoas vão ficar em silêncio no estádio, igual ficavam com o Billy Graham. Eu lembro da história do Billy Graham, que ele fez uma viagem certa vez e pediu para arder outra vez, né? Igual ardia em John Wesley. E aí Deus fez isso com ele. Eu vejo que é totalmente intencional, você que está assistindo, porque a mesma coisa que você falou do Billy Graham, eu já tive uma crise há exatamente 8 anos atrás, com Reinhard Bonk, vendo o que ele estava fazendo na África, né? Um homem que levou o evangelho para muito mais que isso, mas catalogado 75 milhões de pessoas entregaram a vida para Cristo através do Reinhard Bonk, e ele morreu essa semana. Inclusive, eu não sei se você sabia disso, o Reinhard Bonk, ele estaria aqui no Brasil, e uma pessoa, não vou falar o nome, ela tinha decidido, o Reinhard Bonk tinha decidido passar a unção dele para 100 homens, e eu e você era um dos 100. Eu não sei, você chegou a saber dessa informação? Não. Depois eu vou te falar no particular. Não vou comprometer os nomes aqui. E ele estava decidido a escolher 100 jovens no Brasil para pegar a unção. E eu tava dando treinamento, eu vim para casa almoçar, cara. Quando eu vi a notícia, morre o Reinhard Bonk, eu fiquei louco. E abateu o meu espírito, assim, porque eu falava, mas não é possível, por que ele vai morrer? E aí veio no meu coração assim, ó, como que esse cara morreu antes de eu conectar pessoalmente com ele? Essa parada que você tem com o Billy Graham, que é muito a sua cara, e eu já te falei isso, vou falar aqui em público, você vai fazer, tipo assim, umas 100 a 1000 vezes o que o Billy Graham fez. Que eu vejo essa simplicidade do seu coração. Eu chegar a 1% tá bom. E eu sei por que a gente tá conectado. Nós somos ogivas nucleares. E cara, eu uso isso aqui, esse instrumento, e de uma certa forma eu uso uma linguagem própria, mas o que arde no meu coração é isso, mano. Eu chorei horrores na cozinha da minha casa lendo aquele livro do Reinhard Bonk, que é Vivendo uma Vida pelo Fogo. Você que às vezes fica me assistindo aí e me confunde, eu vou te falar uma coisa. Eu sou um agente do reino dos céus. Eu faço um monte de doidura aqui para chamar sua atenção, sim. Mas eu não dou conta. E principalmente estando com o David Leonardo, não pelo fato da gente ser amigo, mas pelo fato de ver alguém que responde o chamado, e quando você responder seu chamado diante de Deus, quando você começar a deixar seu coração pegar fogo, muitas pessoas não vão gostar. Inclusive gente da família, gente religiosa, gente tudo. Então, eu não quero declarar não, porque já existe. Você vai ser o cara, o primeiro no país, que as pessoas vão te assistir. Não tenho nada contra música, não tenho nada contra outras pessoas, mas vai ser o primeiro cara que crianças vão ficar caladas em estádios, as pessoas vão ficar chocadas assistindo você falar, porque de fato você é uma sarça que pega fogo. E eu tenho convicção nisso, porque eu tenho certeza, na verdade, que isso é um resultado que eu vi. E você vai impactar os corações das pessoas de uma tal forma. Você foi chamado para levantar pessoas com esse DNA, de não terem vergonha da palavra, de não se excusarem, não se rebaixarem, as pessoas que conseguem ver a própria patente no mundo espiritual. Então, eu confesso que
te chamar para essa live, ela quebrou um pouco do que eu tava indo. As pessoas vão assistir a aula 2, ela vai ficar liberada agora, logo agora depois da live. E você vai ver eu trabalhando em todas as áreas. Eu vou chamar o David, gente da saúde, gente assim, para resolver todas as áreas. Mas eu queria chamar a sua atenção. Acho que a área mais cabulosa que você nem poderia tratar como uma área, mas a área de relacional, o que você poderia chamar de relacional, é a área espiritual. Esses dias eu falei numa ebulição, num palco, num evento, e foi muito interessante o final do evento. Diversas pessoas nunca tinham ouvido falar naquele nível ali, naquela frequência que eu estava falando. Aí chegava alguém em mim e falava, você é cabalista. Aí chegava o outro e falava, você é judeu. Aí chegava o outro e falava, você é isso. Você toma um chá não sei do que. Você faz isso, você faz assado. Aí a galera, elas ficaram tão atordoadas com o que ouviram que elas começaram a querer me taxar. E esqueceram de perguntar para mim, o que que você é? Eu ia responder, alguém que é livre. Porque Cristo me libertou. Eu quero que você sinta em paz aqui nessa live. A gente não quer entubar nada em você. Eu descobri um verdadeiro evangelho que eu não preciso de ficar falando dele, é só viver. E se te incomoda, eu queria te dar uma dica. Tenta descobrir o que está de errado em você. Quando a gente se incomoda com alguém, e eu quero agora, eu não vou pedir perdão aqui ao vivo, eu já tive inveja do David Leonardo assim com profundidade. E a gente já tratou isso pessoalmente, né, David? E eu quero te pedir perdão, sabe por quê, mano? Porque eu olhava e falava assim, esse cara é vazio, esse cara é não sei o quê, sem ter assistido um único vídeo seu. Sabe por quê? Porque a sua fama era insuportável pra mim. Eu olhava o celular e falava, não merece estar aí. Falei mesmo. Então eu quero te pedir perdão por tudo que é mais sagrado, em nome de Jesus. Eu quero te falar que você me impulsionou para estar aqui, mas eu fui um canalha em falar que você não merecia isso. E também descobri que você não merece mesmo. Não, Que mereço Cristo não. escolheu você. É isso E aí. quando a Eu hora que tava eu certo. ensinei Nessa você a parte eu usar o tava muito Stories certo. no YouTube, eu percebi isso. Quero te pedir perdão. Você me perdoa? Imagina, cara. Você tá perdoado desde o primeiro dia que fez. Eu louvo a Jesus porque o meu sonho, assim, não é ser unânime. A gente nunca vai ser unânime, sabe? Cristo não Mas eu foi, quero não. poder ter uma chance para falar com cada pessoa da minha geração. Esse é meu sonho, cara. De poder as pessoas ouvirem sobre Jesus, sabe? Sem ter preconceito, sem talvez ter uma ferida na frente de algum preconceito porque é pastor. E que as pessoas conheçam Jesus, sabe? Que as pessoas conheçam Jesus de todos os jeitos e de todas as formas possíveis. Se você pudesse A agora, vida muda em nome de 7 Jesus, sabe? bilhões, 7 bilhões de pessoas estivessem ao vivo, acordassem nesse exato momento em toda a Terra para ouvir uma mensagem sua, o que você falaria para elas? Eu amei ouvir isso aí que você falou. Eu quero comunicar isso para todas as pessoas da minha geração. Eu tenho um alvo que foi Deus colocando no coração, que é de destravar 1 bilhão de pessoas na Terra. Uhum. Eu sei que é humanamente impossível fazer isso, eu preciso da internet para isso. E eu não tenho ganância, nem ambição de querer bater esse número. Ele só me deu o número e falou assim, vai lá e faz. Uhum. Mas 7 bilhões de pessoas, se esse número aqui não fosse 19.400 e pico, deve ter passado muito mais de 35 mil pessoas. Muita gente vai trabalhar e vai sair, vai entrar mais gente. Depois eu até posto aí para vocês verem o número. 7 bilhões de pessoas estão ao vivo agora, com o coração conectado em você. O que você falaria para elas? Eu prego todo dia aqui na internet, né? De algum jeito alguém tá vendo alguma mensagem. E eu tenho orado muito ao Senhor para que eu tenha mensagens que sejam pontuais, mensagens que restaurem o emocional, restaurem a família, os sonhos, a expectativa, mas todas elas culminam em uma coisa, a eternidade. E a eternidade é Cristo, e Cristo morreu na cruz por nós. Então, a mensagem que talvez eu falaria, tendo a atenção de 7 bilhões de pessoas, sem ter que fazer um esforço para chamar a atenção primeiro, para depois falar, seria com certeza a mensagem da cruz. A mensagem que eu choro todas as vezes quando eu ouço, que é uma mensagem que está no Instagram, no Spotify do Billy Graham, chamado Timeless the Truth, que é sem tempo de não ouvir a verdade. Então, é a mensagem de arrependimento, a mensagem de Jesus. Por que sabe? você não faz isso agora? Por que você não faz isso agora? Faz de conta que existem pessoas aqui que
elas não conhecem a Cristo. Por que você não faz isso em 1 minuto? Eu jamais ia fazer isso, mas eu senti um sopro de fazer. Essa é a maior audiência que eu já tive. Essa aqui é a pessoa que mais me emocionou de aceitar meu convite. Eu queria que você fizesse isso agora. Eu queria honrar a único que é digno de receber toda a honra, toda a glória. Eu queria pedir para você fazer isso. Amém. Fala essa mensagem em 1 minuto, já está acabando a live. Eu Tá queria bom. pedir para você fazer isso. Existem pessoas aqui que não conhecem, o coração está fervendo aí. E por mais que a gente vai ser criticado, um beijo para você que vai criticar. A gente tá nem Que aí, bom que vai você cuidar está da sua ouvindo, vai vida. fazer bem para Eu queria que você você. fizesse isso aí. Nesses poucos minutos, eu vou liberar o comentário. O Dave vai fazer um negócio impressionante agora, que vai mudar a sua rota. E você que responder isso pela primeira vez na sua vida, você vai escrever assim, ó. Eu tô fazendo isso pela minha primeira vez. Vai lá, Dave. Não gasta Vamos muitas embora. palavras, não. Então, Pablo, já vou agradecer. Obrigado. Aqui agora é 3h55 da manhã. Eu estou num fuso horário diferente de vocês, Tá eu nos não Estados dormi até Unidos? agora. E eu quero que você que está me ouvindo aqui agora, que está assistindo a gente aqui, são muitas pessoas, e todo ser humano, sem nenhuma exceção, todo ser humano tem um vazio dentro da alma, tem um vazio no seu ser. Tem gente que trabalha dia e noite para preencher esse vazio. Tem gente que compra carro novo todo ano para preencher esse vazio. Tem gente que já mudou de casa 10 vezes e está na 10ª casa e está olhando, escolhendo a segunda. Porque nada gera contentamento. Nada. E a Bíblia diz que um dia uma mulher foi encontrada por Jesus no poço. Jesus chegou para ela e pediu água para beber. E ela disse que era muito estranho um homem judeu pedir água para ela, uma samaritana. E Jesus disse para ela, olha, da água que tem aqui nesse poço, vocês bebem e vão voltar a ter sede. Mas eu tenho uma água que se vocês beberem uma vez, vocês nunca mais voltarão a ter sede. E sabe, essa água é Cristo. Quando Jesus entra na nossa história, de verdade, nossa vida muda para sempre. As coisas têm muito mais valor e sentido. E esse é o que eu chamo de o melhor dia da vida de alguém. É quando Jesus entra na história. Quando Jesus assume o controle da nossa vida. Então, não vale a pena viver vazio. Não vale a pena viver com sede todo dia. Tendo que tomar água de manhã, de tarde, de noite. Eu sei que você entende do que eu estou falando agora. Mas quando você se entrega a Jesus de verdade, quando você se arrepende dos seus maus caminhos, quando você converte o seu coração em Jesus, a partir daquele momento, a sua vida, que era um fio de tempo, um período de tempo, se torna eterna. E as coisas têm sabor e sentido. Então, há um caminho a seguir. Beber dessa água, e a partir daí, a melhor jornada da sua vida começa e ela não acaba no dia da morte. Ela é eterna e ela é para sempre. Contentamento, vida plena e todas as coisas à sua volta são transformadas em Jesus e por Jesus. Os teus olhos mudam, o teu coração se transforma e tudo aquilo que antes tinha preço, tudo aquilo que antes tinha valor, tudo se altera. Porque os seus valores em Jesus também são totalmente transformados. Então, se fosse esse meu último minuto, minha última palavra, eu ia dizer para você o seguinte, olha, eu vou contar a minha história. Eu estava vazio, eu estava distante, eu estava perdido. E eu fui achado por Jesus. Fui comprado por sangue precioso. E me entreguei por completo. E os últimos dias da minha vida eu vivi tendo, sabe, vontade de chorar toda hora que falo dele, paixão para falar do amor dele, e gastei toda a minha vida fazendo com que a minha geração tomasse dessa água, para que nunca mais voltasse a ter sede e ficasse longe dele de volta. Você que nunca entregou sua vida para Cristo, a live vai cair bem agora. Você vai pro seu quarto, você vai rasgar sua alma para Ele.
Eu queria só que você só fechasse seus olhos. Na hora que você abrir de novo a live, não vai estar aqui, que ela vai cair. Mas eu